Santo, santo, santo é o Senhor, Deus da glória, Deus todo-poderoso. Te agradecemos, Senhor, porque esse dia o Senhor preparou para que pudéssemos estar reunidos, assim como faziam os apóstolos, assim como faziam todos aqueles cristãos sinceros na formação da igreja. Eles se reuniam no primeiro dia da semana para partir o pão, para cearem, para adorar ao Senhor. Nós te agradecemos porque estamos num país que, louvado seja o teu nome, nós temos a liberdade para anunciar as tuas verdades, para anunciar a salvação que só há em Cristo Jesus. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos porque a tua palavra tem falado conosco. Te agradecemos porque ela é tão poderosa, ela não volta vazia. E ela tem mostrado, revelado a tua pessoa na essência pura, a tua divindade, Senhor. Também sabemos, Senhor, que muitos ainda não conhecem ao Senhor. E estamos aprendendo muito a teu respeito. Então contamos com a ajuda do Espírito Santo. Porque por mais que venhamos preparar uma linda mensagem, por mais que venhamos preparar lindos louvores para o Senhor, se o teu Espírito Santo não convencer o pecador do pecado, justiça e juízo, nada poderemos fazer para convencê-lo, Senhor. Então nesse momento eu apelo ao Senhor, para que em nome de Jesus, por meio do Espírito Santo, o Senhor venha salvar aquele ou aquela que ainda não conhece ao Senhor, para que possam aproveitar, Senhor, enquanto há vida, para entregar a vida ao Senhor. Nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor fale conosco. Sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio. Cremos na tua presença real. Por isso oramos a ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu estive refletindo nessa semana e realmente é uma série de mensagens que tem mexido muito. Tem mexido comigo, tem mexido com algumas pessoas que estão enfrentando lutas, até com aquelas pessoas que não têm enfrentado luta alguma. A palavra do Senhor tem tocado. E isso é bom. Isso é bom porque só mostra e nos anima em ver o poder que a palavra de Deus tem e a certeza que nós temos quando ela afirma que ela não volta vazia. Toda a palavra de Deus lançada, ela causa um efeito, não volta vazia. E nessa semana, orando ao Senhor, diante desse assunto, desse tema, o sofrimento e a soberania de Deus, eu tenho refletido como o povo de Deus tem sofrido, povo que conhece a Deus, tem passado por lutas, mas o que me chamou a atenção nas orações dessa semana foi com relação àqueles que não conhecem a Deus. Se para aqueles que conhecem a Deus, o sofrimento é real, a dor é real, eu fico pensando naqueles que ainda não conhecem a Jesus. O quanto nós precisamos orar por essas pessoas também. Porque nós temos aprendido que o povo de Deus sofre. Nós temos olhado para as Escrituras que o sofrimento faz parte daquele que conhece a Jesus. Mas imagine aquele que não conhece. O sofrimento que vai ser sem esperança para aqueles que não conhecem a Jesus. Que venhamos orar mais e mais para que Deus converta. Porque se Ele não fizer nada, nós não podemos fazer nada. Precisamos nos empenhar nas orações, clamar ao Senhor. Senhor, salva. Senhor, salva o perdido. Salva aquele que não te conhece. Amados de Cristo, a palavra do Senhor em Romanos 8, versículo 18, é o nosso versículo-chave. Nos diz, na pessoa do apóstolo Paulo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Se é para sofrer, se pretendemos sofrer bem, falamos na semana passada que a boa teologia é essencial. A palavra do Senhor, sem adulteração, a pura e genuína palavra do Senhor é essencial. Porque somente através da palavra do Senhor nós vamos poder perseverar nas provas.
E temos a certeza que mesmo numa provação, a alegria virá. É promessa do Senhor. Vimos também no Salmo 30, versículo 5. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Nós confiamos na palavra do Senhor. É a fé em Deus, no nosso soberano Deus, que nos capacita a esperar pela manhã. Mas não devemos esquecer que a noite é sempre longa. Não quer dizer que a noite aqui, Deus está dizendo que num prazo de 24 horas, o seu sofrimento irá cessar. Não, a noite pode ser muito longa. Precisamos entender que na maior parte do tempo, como cristãos aqui na terra, vamos sofrer, vamos sentir dor. E talvez, para muitos, nem a maior quantidade da boa teologia será capaz de tirar a dor. A dor que faz parte da vida do crente. E na semana passada foi feita a pergunta, por que a dor? Por que essa dor está na Bíblia? E vimos no Salmo 88, um salmo que aparentemente não se encontra nenhuma esperança. O Salmo 88, ele diz assim: ó Senhor Deus, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem forças, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. E ele continua, versículo 6, puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas, apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? E continua, versículo 11 ao 15. Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeita, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto. Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. E o salmista conclui assim: por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. É um salmo triste, um salmo de dor, um salmo que aparentemente falta esperança para aquele que está escrevendo. No começo ele declara Deus como sendo a sua salvação, mas depois tudo soa como se a profissão de fé do salmista fosse vazia. Como que se mesmo clamando a Deus, Deus não fosse atender a sua oração. Era como se Deus estivesse tratando ele como um incrédulo morto. A pergunta que fica, onde está a esperança nesse salmo? Aí Paulo, usado por Deus no capítulo 15 de Romanos, versículo 4, ele diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito,
a fim de que pela paciência e pela consolação do quê? Tenhamos esperança. Estamos diante de uma aparente contradição. Vemos um salmo que aparentemente não tem esperança. Mas Paulo, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ele diz que tudo que foi escrito anteriormente para o nosso ensino foi escrito. Até o Salmo 88 foi escrito para o nosso ensino. Mas qual o objetivo do Salmo 88? Porque muitos vão passar de largo diante desse salmo. A palavra do Senhor responde: para que venhamos ter paciência, para que venhamos ter consolo, para que tenhamos esperança. Até diante do Salmo 88. Então, por que um salmo tão sem esperança está nas Escrituras? Amados, esse texto está na Bíblia para que quando o sofrimento e a dor chegarem e ficarmos entre a aflição e o triunfo, no meio de tanta dor e sofrimento, possamos ver que o que sentimos é normal. Faz parte do plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Tudo isso já foi sentido antes. Todas as perguntas que talvez você tenha feito, ou talvez você esteja fazendo, também foram feitas no passado. Algumas pessoas podem dizer assim: mas o Deus é tão soberano, Deus é tão amoroso, por que o Senhor decretou isso? Por que o Senhor decretou, porque Ele é soberano, e nada acontece ao acaso? Por que Deus decretou no seu plano perfeito essa perda? Por que o Senhor não salvou aquela pessoa? Eu que orei tanto, Senhor, o Senhor não salvou? Por que Deus não puniu aquele carrasco que causou tanta dor àquela família, tanto sofrimento? Meu Pai, por que o Senhor me tirou do mundo para sofrer tanto no Evangelho? São perguntas normais, que já foram feitas no passado, e são feitas hoje. Não somos os primeiros, amados. Não estamos sozinhos. Não corremos o risco de perder a nossa fé. Diante de tanto sofrimento, tanta aparente desesperança no mundo, não estamos correndo o risco de perder nossa fé. Pelo menos ainda não. Deus é o grande Deus que pode lidar com as nossas perguntas, com a nossa dor. E podemos ver isso ao longo da sua palavra, em passagens que exaltam a sua bondade. Por isso que precisamos entender todos os dias que Deus cuida de nós em meio à dor. Deus está conosco em meio à dor. Não somente observando e de braços cruzados, Deus cuida de nós em meio à dor. O objetivo de Deus não é apenas nos transportar imediatamente da dor para a alegria, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não significa que Deus vai tirar imediatamente da dor para a alegria. Ele quer, amados, que vejamos que Ele é por nós na dor. Ele quer que o seu povo aprenda e entenda que mesmo na dor, Ele é Deus. Ele é o Senhor. Você consegue entender isso? Nós lemos no Salmo 30 que esse choro pode durar uma noite, mas temos esperança. Temos esperança de que o dia vai raiar, de que a alegria virá pela manhã. Deus vai enxugar dos nossos olhos cada lágrima. Ele garante isso. É promessa dele. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. A palavra do Senhor nos diz que Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. A Bíblia diz: já não haverá luto,
nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Deus está dizendo, não haverá, vai ter um momento quando essa manhã raiar, esse choro que talvez esteja insistindo na sua vida, esse sofrimento, Deus está dizendo que quando Ele vier, não haverá mais luto, não haverá mais pranto, nem dor, porque Ele garante, naquele tempo, as primeiras coisas que estamos vivendo, já passaram. Deus não está apenas preocupado com o amanhã, quando você poderá gritar de alegria, Ele está conosco na dor, e muitas vezes não percebemos Deus na noite, Deus no sofrimento não percebemos, mas Ele está conosco, mesmo nessa noite, quando não há nada, a não ser o nosso próprio choro, o nosso próprio lamento, mesmo quando as nossas lágrimas, sabe aquelas lágrimas que impedem até de você ver direito, você chora tanto, você sofre tanto, Deus está contigo, mesmo nessas lágrimas, Ele está cuidando de você, Ele promete isso. E talvez você que está aqui nessa noite nunca enfrentou uma dor tremenda, você não está aqui por acaso. Não estou dizendo que talvez você vai enfrentar uma dor terrível, não é isso. Mas se você enfrentar uma dor tamanha, a ponto das lágrimas impedirem de você enxergar direito, saiba que mesmo nessa dor, Deus está cuidando de você. Ele garante isso na palavra dEle. Precisamos estar atentos a isso. Quando estamos na mais profunda cova, mesmo quando Deus parece tão ausente, talvez algumas pessoas vão perguntar, Senhor, onde está o Senhor? Não tenho esperança, Senhor, estou numa cova profunda, onde está o Senhor? Saiba que esse salmo que nós lemos, nos lembra que Ele está conosco mesmo assim. Senão, qual o sentido do salmista recorrer a Ele? Qual o sentido do salmista recorrer a Deus diante de tanta dor? O que talvez, e com certeza para muitos vai ajudar, é lembrar que muitos homens e mulheres de Deus, descritos nas Escrituras, passaram sofrimentos, muitas lutas. Mas ninguém comparado a Jesus. A dor de Jesus, ela é incomparável. Eu me lembro que eu trouxe aqui, no ano de 2009, na Semana Santa, eu li aqui à noite, parece que foi ontem, eu li aqui à noite um relato de um médico a respeito do sofrimento de Jesus. Como ele dava detalhes de todo o sofrimento, desde o suor de sangue até todo o sofrimento da sua morte na cruz. E ele sabia disso. E ele enfrentou essa dor. Ele nos deu um exemplo. Porque senão vamos ficar somente em algumas pessoas que foram usadas por Jesus, usadas pelo próprio Deus. Mas nada pode se comparar à dor de Jesus. Ainda mais admirável do que a experiência do salmista no Salmo 88, foi a experiência do Filho de Deus no Calvário. Na noite em que Jesus foi traído, ele foi ao Getsemane para orar. E ele levou consigo alguns dos discípulos mais achegados a ele. Pedro, Tiago e João. E o objetivo de Jesus, naquele momento de angústia, era que os seus melhores amigos pudessem orar com ele e por ele. Jesus estava precisando de consolo. Jesus estava precisando, naquele momento, de muita oração. Porque ele também, sendo Deus, mostrou que era também 100% homem e que sentia dor. Ele estava precisando de consolo. E ele disse, de maneira clara, para os seus melhores amigos. Mateus 26, versículo 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte.
ficai aqui e vigiai comigo. Percebam Jesus cheio de tristeza. Jesus cheio de dor. E a dor dele era tão profunda que parecia que ele não suportaria passar pela cruz, que talvez ele morresse antes. Quem estava próximo dele poderia imaginar isso. O profeta Isaías falou a esse respeito, Isaías 53, versículo 3. Isaías bem profetizou que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Não era qualquer homem não, era homem de dores. Não somente homem de dores, mas homem que sabe o que é padecer. Ele sabe o que é padecer. Ele busca então conforto dos amigos, só que os amigos falharam com ele. Lembra o que aconteceu? Naquele momento de dor, Jesus chamou seus amigos para orar com ele, o que aconteceu? Eles dormiram. Naquela hora tão difícil, eles dormiram. E aí nós lemos a passagem, mas muitas vezes como nós somos indiferentes na dor do nosso irmão. Como nós dormimos acordados, com os olhos abertos, por conta da dor do nosso irmão. Não nos compadecemos. E aí falamos, olha só, mas aí se eu estivesse lá com Jesus, ia estar grudadinho com ele, orando, porque eu sou um apaixonado por Jesus. Eles estavam lá, e eles dormiram. E foi no momento que Jesus mais precisava deles. E lá na frente, quando Jesus foi preso, o que aconteceu? Todos eles fugiram, abandonaram ao Senhor. Jesus foi deixado sozinho para enfrentar a dor e o sofrimento. Não se parece um pouco com a história do salmista? Que relatou aqui o seu sofrimento? A dor e a agonia de Cristo, amados, foram tão intensas a ponto do seu organismo reagir. Lucas 22, versículo 44. E estando em agonia, só Lucas relata isso. Jesus, o nosso Salvador, em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. A carta aos Hebreus também nos revela algo interessante, Hebreus 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas. Orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Amados, em seu clamor e lágrimas, Jesus foi ouvido por aquele que era capaz de salvá-lo da morte. Mas mesmo assim, ele morreu. Ele pediu que o Pai o livrasse daquele cálice de morte, mas o Pai não livrou. Ele disse: Pai, está doendo. Afasta de mim essa dor, afasta de mim esse cálice. E o Pai simplesmente disse não. Jesus disse: eu estou empenhado, não seja feita a minha vontade, Pai, mas seja como Tu queres. Eu estou empenhado, estou firme nesse caminho, Pai. E o Pai não livrou ele da morte. Amados, isso nos ensina que Deus é conosco no meio da nossa dor. Ele nos mostra que a responsabilidade em agradar a Ele está acima da nossa dor. E covardemente o que fazemos muitas vezes, no momento de dor, de maneira covarde, é abandonar a Deus. Deus é bom quando nos dá tudo, mas quando temos momento de dor, a primeira coisa que fazemos é abandoná-lo. No momento de dor, no momento de sofrimento, o mundo lá fora que não conhece a Ele, aponta o dedo e acusa, condena. Deus ouviu a oração de Cristo, mas em vez de salvá-lo da dor e da morte, decretou que Jesus caminhasse pela estrada do sofrimento, para que pudesse receber a alegria da ressurreição. Essa é a minha e a sua esperança. Olha, vamos sofrer nesse mundo, vamos sentir dor, vamos chorar mesmo, faz parte da vida do crente,
Mas Deus quer provar a nossa fé, porque algo maior, depois da dor, está para acontecer. E é eterno. É eterno. Jesus disse, a palavra do Senhor diz em Hebreus, que Jesus não fez caso da vergonha. Ele não estava nem aí para a vergonha que ele passou, porque ele sabia o que estava proposto depois da cruz, que era a ressurreição. E nós sabemos disso. Nós temos as Escrituras. São elas que revelam isso para nós. A dor vai vir, meu amado e minha amada, mas se mantenha firme. Não desista, não. Se mantenha firme nessa caminhada. Por que então essa profundidade da dor de Cristo é significativa para nós? Em meio à nossa dor, podemos nos sentir sozinhos e acreditar que ninguém sofre tanto quanto nós sofremos. No momento do desespero, só pensamos em nós. Não imaginamos que o mundo tem mais de 6 bilhões, 7 bilhões de pessoas. Mas estamos tão focados na dor, que não imaginamos que outra pessoa sofre mais do que nós. Isso não é verdade. Jesus Cristo sentiu essa dor. Se nós pudéssemos sentir a dor de Cristo, só sentir a dor de Cristo, teríamos morrido. Davi, um homem segundo o coração de Deus, precursor de Cristo, olha o que ele escreve no Salmo 22. Salmo 22, versículos 1 e 2. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim, de minha salvação, as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Davi aqui está se sentindo desamparado. Ele não recebe nenhuma resposta de Deus. E nós somos tentados, diante de uma situação difícil, diante de uma situação impossível. Aí nós exercitamos a nossa fé e nós dizemos: Senhor, é agora que a minha fé está sendo provada, é agora que eu clamo pelo milagre. Mas o milagre talvez não venha. Talvez Deus não queira realizar esse milagre. Davi estava clamando aqui a Deus: porque o Senhor me desamparou. E Jesus utilizou essas palavras na cruz. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele se sentiu desamparado. Ele não recebeu nenhuma resposta, não encontrou nenhum sossego. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Se ficarmos no versículo 1 e 2, parece que não vale mais a pena seguir ao Senhor. Mas no versículo 3, ele diz assim: contudo, tu és santo, contudo, és entronizado entre os louvores de Israel. O Senhor pode ter me desamparado, o Senhor pode não responder minha oração, eu posso continuar chorando, mas o Senhor é Deus. Nada, nem a minha dor, nem o meu sofrimento vai anular essa verdade. O mundo pode rir da minha cara, o mundo pode dizer que eu sou um otário, que eu sou um desacreditado, que cadê o Deus que eu estou orando, que você está orando e não responde. O mundo pode pintar e bordar, mas tu és santo, és entronizado entre os louvores de Israel. Que era que motivava Davi a dizer isso? Que esperança ele tinha quando ele escreveu essas palavras? O que é que perguntamos nos momentos de extrema dor? Nós perguntamos: onde está Deus na minha dor? Onde está o Senhor? Sabe onde é que Deus está na sua dor? Está aqui, ó. Isaías 43, de 1 a 3. Assim diz o Senhor: não temas, porque eu te remi,
chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, Deus diz, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Não precisamos ter medo, não precisamos nos desesperar. Por quê? Porque Ele mesmo nos ajuda. É Deus mesmo quem nos consola em meio à dor e ao sofrimento. É Ele quem segura nas nossas mãos. E é Ele mesmo quem diz, não temas, eu sou contigo. Deus não nos abandona, amados. Deus nunca, nunca nos abandona. Ele não vai nos deixar. Mesmo que você esteja passando por um deserto, Ele está contigo lá. Se está passando por aquela prova de fogo, Deus está contigo no fogo. Deus está contigo no rio, nos mares, porque Ele garante isso. Ah, pastor, mas é muita dor. Eu não consigo ver Deus em tamanha dor. É porque você não está olhando para o lugar certo. Você está olhando é para os rios, está olhando é para os mares, está olhando é para o fogo. Você não está olhando para Deus. A dor ela é real, mas Deus garante que nesse intervalo do choro que pode durar uma noite e a alegria que vem pela manhã, nesse intervalo Deus está contigo. Mas isso é só para os filhos. Um pai zeloso, ele acompanha os seus filhos. Se você ainda não é filho de Deus, você vai continuar no deserto, sozinho. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, você vai continuar no fogo, sozinho. E talvez você pode pensar assim, poxa, mas aí tá mexendo com o emocional, isso é muito forte, é um apelo forte. Não é um apelo forte não, é um alerta. Porque se o crente sofre tudo isso, os filhos sofrem tudo isso, imagine você que não é filho, você que ainda não decidiu entregar sua vida a Jesus. Imagine isso. Você que acha que é crente, porque está na igreja, ouvindo tudo isso. Você que acha que é crente porque ouviu falar de Deus. Cuidado. O só ouvir falar de Deus salva ninguém. Jesus disse no Sermão do Monte que muitos são chamados. Você está sendo chamado aqui. O chamado é para todo mundo. Mas poucos são os escolhidos. Nesse mesmo sermão, Jesus disse, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, meu amado, que não conhece ainda a Deus, eu vou te dizer uma coisa. Como crente também, como aquele que sofre por amor de Jesus, nessa obra, por ser salvo, eu te digo, você que não conhece a Jesus, que é muito melhor sofrer como filho de Deus do que sofrer como criatura dele. O sofrimento é dobrado. É sofrimento aqui na terra e sofrimento no inferno. Longe de Cristo para sempre. Não perca tempo não. Se Deus está falando contigo,
Se o Espírito Santo, e só Ele pode convencê-lo disso, Ele está falando contigo, Ele vem falando contigo ao longo dessa série de mensagens, faça logo a sua entrega. Não tenha vergonha do Senhor, não. Porque Ele mesmo diz: aqueles que se envergonham de mim, naquele dia, eu vou me envergonhar dele diante de meu Pai. Santo, poderoso, temível e terrível Senhor, Rei da glória, dono da perfeita justiça e do perfeito amor, nós te agradecemos, Senhor, porque um dia o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. Porque um dia o Senhor nos tirou do Egito e nos levou para o deserto. E que bom, Senhor, estar contigo no deserto. Porque durante o dia, no calor do deserto, a tua nuvem nos cobre, Senhor. A tua nuvem nos protege do calor do dia. Durante a noite, no frio intenso do deserto, Pai, o Senhor se manifesta como coluna de fogo para nos aquecer. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos tirou dos prazeres do Egito e nos colocou no deserto para dependermos do Senhor. E no deserto não tem como plantar, Senhor, não tem como colher. Mas mesmo assim o Senhor manda o pão do céu. O Senhor faz descer o maná, Senhor, que é suficiente para cada dia das nossas vidas. Nos ensinando, Pai, que é bom e que é possível viver um dia de cada vez com o Senhor, mesmo estando no deserto. Então, Pai, se para o mundo é loucura um povo que declara que o Senhor é justo, um povo que sofre tanto, um povo que clama ao Senhor mesmo na dor, e muitas vezes não tem as suas orações respondidas, nós nos orgulhamos de sermos teus filhos. Ainda que o Senhor diga não para nós, nós temos prazer no Senhor, porque, Senhor, nós queremos aprender a depender do Senhor, mesmo quando as nossas orações não são atendidas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos mostra de maneira clara na Tua palavra, e somos gratos por isso. Porque só um pai amoroso para falar tão abertamente com os teus filhos. Obrigado, Senhor, por esse dia. O Senhor nos leve para os nossos lares em paz e segurança, Senhor. Contamos com a tua proteção. Nos dá uma noite, Senhor, abençoada na tua presença. E que se a segunda vier para nós, que possamos lembrar de tudo que o Senhor tem falado conosco. É o que nós clamamos. Não merecemos, Senhor, resposta alguma, mas acreditamos, pois temos esperança no Senhor. Por isso oramos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com cada um de nós.